Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar um pouquinho a parte de visualização de dados. É o capítulo 6 do livro do Rafa. Então, ele começa tentando motivar, né? Por que a gente faz gráficos, etc. Resume dados, tá? Então, ele fala assim, pega aquele conjunto de dados, né? O murders, e simplesmente olha para o conjunto de dados, né? A gente tem lá uma coluna do estado, abreviação, a região, população e o total de mortes por arma de fogo, né? Mas se você olhar o conjunto de dados cru, dificilmente ele vai ser útil, a não ser que ele seja bem pequeno e você consiga fazer umas contas ali rapidamente, tá? Então, realmente olhando isso aqui, eu não tiro nenhuma conclusão. Por exemplo, que eu vou aprender olhando esse conjunto de dados, só olhando desse jeito aqui? Eu consigo saber quais estados têm as maiores populações? Eu consigo saber quais são as menores populações? Qual que é o tamanho típico? Se tem uma relação entre o tamanho da população e o total de assassinatos? Se as taxas de morte variam de região para região, tá? Então, todo esse tipo de perguntas que a gente quer tentar responder, a gente não consegue fazer, obviamente, só olhando para os dados dessa forma, tá? Mas quando a gente olha um gráfico, a gente em geral já tira uma conclusão rápida. Então, tenham sempre em mente isso, que quando você fizer um gráfico, se você tiver que ficar explicando demais esse gráfico, então ele talvez não seja tão útil, tá? O ideal é que ele seja quase que autoexplicativo, tá? Então aqui ele colocou um exemplo, né? Você consegue responder todas essas questões que ele discute olhando nesse gráfico. Você consegue saber as maiores populações, se tem uma relação, sim, tem uma relação, parece que é até linear, entre a população e a taxa de assassinatos. Ele colocou na escala log, tá? Ok? Então, lembre que uma, uma figura, uma foto, né, vale por 1000 palavras. Essa é a ideia quando a gente quer fazer um gráfico, tá? É uma maneira muito poderosa de comunicar algo baseado nos dados, tá? Muitas vezes, e é isso que a gente gosta de atingir, é que a visualização é tão convincente que às vezes você nem precisa fazer nada, nem testar uma hipótese, nem nada, porque é muito óbvio, tá?